Vamos lá, vamos aqui preparar para a gente rodar a nossa aplicação aqui primeiro, né? Antes, deixa eu só finalizar uma explicação. A gente estava no Main Activity aqui com os eventos para o botão e inserir um outro botão através da caixa de ferramentas, né? Inserimos aqui um componente de botão. Vou deletar ele, porque tem uma outra forma fácil também de você trabalhar os componentes, a inserção dos componentes dentro aqui do seu layout. Dentro do Main Activity é para você programar ele. Então, se eu precisar criar um evento, associar, né, igual eu mostrei que esse evento botão ponto clique, ele acessa o parâmetro texto do botão ali e vai mostrar a quantidade de cliques que foram recebidos ali por aquele botão. A gente vai testar já já. Então aqui é para você programar. O Main Activity é para você programar e associar ao seu layout. Se você quiser adicionar componentes, trabalhar novos componentes, você pode fazer através da caixa de ferramentas de forma manual. Posso fazer aqui em Source, clicando aqui abaixo, para que você acesse o código-fonte dele. Aí no código-fonte nós vamos ter o quê? O linear layout, que é um layout que permite que você coloque objetos apenas de forma horizontal ou vertical. Aqui eu tenho uma informação falando que esse meu layout ele está de forma vertical, mas se eu volto no design, por exemplo, clico aqui no fundo para ele selecionar o layout, venho aqui nas propriedades desse layout, ó. A outra forma de selecionar componentes é por aqui, só tenho dois, um botão e o meu layout, como vocês podem ver, ele está aqui no layout. Aqui eu vou ter a opção de orientação para que eu possa, então, né, modificar a posição desse meu layout. Então, ele vai ter aí diversas opções para que nós possamos aí utilizar. Ó, layout, tenho aqui rotação, escala, vou ter aí, né, a transição dele, né, vou ter aqui as propriedades de largura e altura que eu estava falando, que era do fill parent, né, e o wrap content também, para que ele ajuste ao conteúdo, nós vamos entender melhor. A orientação dele, como eu falei, que é vertical. Se eu coloco, por exemplo, orientação horizontal e insiro mais um outro botão, em vez dele ir para baixo, ele fica do lado. Então, percebam aqui que esse botão está, né, posicionado aqui dessa forma. Eu vou ter um outro botão, porém ele está ocupando mais espaço. Tá? Se eu clicar no botão 1, eu vou verificar, ele está bem pequenininho aqui do lado. Então, fica até ruim da gente trabalhar ele. Eu teria que mexer no alinhamento para poder visualizar, entre outras opções. Se eu clico no fundo e troco aqui agora, ó, vou modificar a minha orientação de horizontal para vertical, os componentes vão ficar um abaixo do outro. Embora esse meu outro botão, ele ficou, né, com um ajuste diferente, então selecionando ele e nas opções aqui de altura e largura dele, ó, eu posso ajustar ele novamente. Vou deixar ele aqui então como Wrap Content e aqui vou deixar ele como Math Parent, aí vai ficar como o primeiro. Vou deletar esse segundo botão e vou mostrar para vocês aqui então dentro do Source, que é o código-fonte dele, como que eu posso adicionar objetos. Eu posso copiar aqui essa linha do botão, que está em XML, tá joia? E vou aqui colar ela abaixo. E aqui eu mudo as referências. Então, por exemplo, em vez do nome dele ser MyButton, eu vou chamar de botão 2. Aqui eu posso mexer na largura, no tipo de largura dele. Fill Parent é para que ele ocupe o máximo possível daquela área. E Wrap Content é para que ele fique, por exemplo, se estiver na altura, né, para que ele fique de acordo com o conteúdo. Aqui vai ficar um pouco difícil de falar, mas depois eu vou mostrar alterando isso na prática. Aqui também ele está buscando a mesma string olá e significa que os dois vão representar aqui o mesmo nome. Então, os dois vão aparecer Hugo Vasconcelos. Se eu quiser aqui criar uma nova string, eu vou copiar essa linha, vou chamar ela de botão 2. Vamos lá, aqui, ó, vou chamar ela de botão 2. E aqui eu vou colocar escrito, ó, pode ser botão 2 mesmo. Então, vai aparecer o texto lá, dele vai começar a aparecer botão 2. Mas para que apareça, eu tenho que dar referência nele para essa nova string que eu fiz. Não adianta só eu trocar ali, que ele não vai entender aqui não. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui, né, dentro do meu Source e vou falar o seguinte. Ele vai então ter o parâmetro text não para a minha string olá, e sim para a minha string botão 2. Se você começa a digitar aqui, ó, aqui ele não vai completar não. Depois eu até poderia ver, né, como que trabalha aqui o complemento dos recursos. Então aqui no Android Studio, você pressiona Ctrl+ de espaço, ele já completa ali de forma automática. Se eu venho aqui para o design, ó, já alterou para botão 2 ali, porque ele puxou
aquele texto de string que eu havia feito anteriormente. Então é interessante vocês saberem diferenciar o arquivo main activity, onde eu vou programar o meu botão. Então, se eu quisesse, por exemplo, agora passar uma informação para ele, ó, eu poderia copiar essa linha, e aí eu estaria já passando um evento para ele. Colo, dou uma referência para ele, em vez de chamar button, ele vai chamar botão 2 ou qualquer outro nome. Vai buscar por um ID que tenha o nome de ID MyButton? Não, porque esse meu objeto ele recebeu um ID diferente. Ele tem um ID chamado botão 2. Ó. Então, eu posso aqui na programação falar que ele vai buscar para um objeto que tem um ID chamado botão 2. Ok, perfeito. Ele só não está reconhecendo ele aqui ainda. Ó. Vamos voltar aqui, verificar ID botão 2. Provavelmente porque eu não declarei isso ali ainda, nós vamos entender. Né? Deu um Ctrl S lá, ele já reconhece aqui, ó, botão 2. E aqui a mesma coisa, eu vou pegar o meu botão 2, ponto clique, e vou executar um evento nele. Vai fazer a mesma coisa que o outro, não vou alterar ali por enquanto isso não. E quando eu executar, então, eu vou ter dois botões ali na minha aplicação, né, com dois nomes diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o evento dos dois são iguais. Estão, então, associados a esses dois botões que eu tenho aqui dentro do meu layout, que é o meu main HTML. Então, na próxima aula, faremos aqui, né, a parte de debugação e compilação do projeto utilizando aí os AVDs.